Olá, estamos de volta com o programa Palavras de Fé. Nós estamos falando algo muito importante, algo que alcança todas as pessoas. Como controlar a ira, como controlar a raiva. E nesse bloco nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas eu quero também fazer uma análise sobre duas palavras, dois textos das Escrituras Sagradas bem interessante. Primeiro diz assim em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Que coisa linda essa palavra. Então, essa palavra, na verdade, está dizendo assim, que é melhor aquele que aprende a dominar a si próprio do que aquele que aprende a dominar aos outros. Melhor aquele que tem um controle de si, das suas emoções, das suas palavras, dos seus sentimentos, do que aquele que controla uma cidade inteira. Então, aquele que controla a si, ele, biblicamente, ele é maior que um herói. Aquela pessoa que muitas pessoas consideram um herói. Talvez esse herói não tenha controle sobre si, mas quem sabe dominar a si mesmo, biblicamente falando, tem mais valor, mais peso do que aquela pessoa que domina a outras pessoas. Outra palavra muito interessante também está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a segunda parte. Diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muito interessante essa palavra. Primeiramente diz, todo homem seja pronto para ouvir. Que coisa difícil, né? Mas se porventura Deus quisesse que nós falássemos mais que ouvíssemos, Deus nos daria duas bocas e não dois ouvidos. Temos apenas uma boca e dois ouvidos. Significa que é mais sábio nós primeiramente ouvir e ouvir mais do que falar. Então, primeiramente, preciso aprender a ouvir. Mas ouvir para quê? Ouvir para compreender o que o outro está falando. Ouvir para compreender os motivos que o outro está falando. Não para vencer o debate. Muitas pessoas ouvem apenas no intuito de querer vencer o embate, o debate, e se esquecem que às vezes vence o debate, mas perdem um amigo. Vence o debate, mas perde o amor da sua vida. Vence o debate, mas ganha uma tristeza profunda. É melhor perder o debate, mas ser feliz, do que vencer o debate e ficar triste, decepcionado, acuado, abandonado. Então, aprenda a ouvir para compreender as razões da outra pessoa, a entender por que essa pessoa está se queixando, por que essa pessoa está triste. De repente você realmente pisou na bola, de repente você realmente precisa rever as tuas atitudes. Isso é algo bem interessante. Na verdade, a ira ela funciona como uma válvula de escape, ou seja, precisamos às vezes explodir, mas não explodir em relação às pessoas. Usar essa energia, que é a ira, para solucionar problemas. Ou seja, o problema não são as pessoas que devem ser combatidas. Não, o nosso combate deve ser com os problemas, com as situações, com aquilo que realmente está nos tirando a paciência. Então, nós devemos saber separar, usar e direcionar a nossa energia nos problemas, focar nos problemas e não nas pessoas. Quem se ira alimenta o pecado. Essa que é uma grande verdade. Alimenta a raiva, alimenta o estresse. Então, como nós podemos efetivamente controlar a raiva? Em primeiro lugar, orar a Deus e exercitar o domínio sobre o teu temperamento. Que coisa interessante, né? Você precisa orar a Deus. Mas, pastor, eu não consigo ou explodo.
A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, você pode se controlar sim. Você pode conter esse sentimento de raiva, de indignação, de revolta, se você quiser. E principalmente, se você estiver orando em espírito de oração, concentrado em Deus e sabendo que você não pode passar vergonha, você não pode fazer com que o Evangelho seja envergonhado, o reino de Deus seja ridicularizado através do teu comportamento, através da tua atitude. Como então controlar a raiva? Você precisa então, contar até 10. Se não funcionar, pastor, o que eu faço? Conta até 20. Se não funcionar, conta até 50. Ou seja, você vai aprender a se treinar, a se habilitar a resolver problemas. Você precisa, então, reavaliar a sua ira. Ou seja, você tem que fazer uma pergunta muito séria para você. Quais são as coisas que me deixam realmente chateados, zangados? Por que eu ajo dessa maneira? Talvez você não goste de ser confrontado, talvez você não goste de ser chamado a atenção. Quem sabe isso está lá na tua infância, quando a tua mãe chamava a tua atenção. Agora você cresceu, você é um homem e a tua esposa chama a tua atenção. E você se ira, você se revolta, porque inconscientemente você se imagina diminuído, inferiorizado. É como se a tua mãe tivesse ressuscitado e estivesse, vamos dizer assim, no corpo da tua esposa, e você vê, não a tua esposa, mas você vê a tua mãe chamando a tua atenção. E você se vê como aquele menino, aquela criança que está fazendo arte e alguém está confrontando, chamando a atenção. Quem sabe você precisa reavaliar. Poxa vida, eu tenho agido de uma forma errada. Me desculpa, eu vou tentar mudar, eu vou procurar ser mais maduro, eu vou procurar crescer. Quem sabe também, pode ser o contrário, pode ser você, mulher, foi criado pelos seus pais com todos os mimos, sem limites, e hoje você acha que teu marido é obrigado a fazer a mesma coisa que teu pai fazia. E você se esquece que hoje você tem que ser adulta. E a palavra de Deus, se você é crente, se você é evangélica, se você crê na Bíblia Sagrada, diz que a mulher sábia edifica seu lar. E a tola, com suas próprias mãos, a destrói. Então você precisa crescer e compreender que você é um sócio desse casamento, sócio do seu marido. Se porventura o que vocês têm tido como resultado é algo ruim, é prejuízo, significa talvez que vocês não estão aplicando corretamente, fazendo as coisas corretas. Precisa realmente reavaliar os motivos da tua ira. Precisamos também avaliar as origens do problema. Muito interessante. Nós, muitas vezes, agimos com calma, mas reagimos com violência. Por que, pastor? Qual é a diferença entre agir e reagir? Geralmente, quando nós agimos, nós pensamos, nós meditamos, nós calculamos os resultados, é algo racional, mas a reação é algo súbito, é algo repentino, e nós temos que treinar que a nossa ação e reação também sejam racionais, ou seja, nós precisamos compreender que nós estamos sendo avaliados, observados em todos os tempos e por várias pessoas e também por Deus. Não conseguimos esconder nada de Deus e somos aqui seus embaixadores de Cristo, ou seja, nós precisamos dar um bom testemunho. Precisamos também refletir para encontrar soluções. Salmo 4, versículo 4, é bem interessante, e diz assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Significa que eu preciso o quê? Pensar antes de falar.
meditar nas possibilidades, ver aonde eu quero chegar, buscar recursos, buscar soluções. Talvez eu não consiga, mas eu vou buscar em alguém que tenha mais experiência, mais sabedoria, que já tenha de repente passado por aquela situação e que possa me ajudar. Eu posso realmente ter conselhos de pessoas que vão e vai fazer realmente uma grande diferença na minha vida. Então eu tenho que repensar sobre isso. Eu tenho que separar também um tempo para conversar com a pessoa. Ou seja, eu tenho que usar dessa faculdade do diálogo, da conversa. De repente, uma boa conversa franca vai ajudar. Ou seja, você vai dizer, olha, eu realmente estou muito irritado, vamos conversar depois, agora não. Mas seja franco, seja honesto, não seja grosseiro. Você pode ser franco, você pode ser honesto sem ser grosseiro. Ou seja, haja com amor, haja com delicadeza, faça e fale com os outros aquilo que você gostaria que fizesse ou falasse contigo. Essa é uma lei áurea, serve para todo mundo. Mas pastor, eu não consigo realmente me segurar. Não, você está mentindo, me perdoe, mas se você é empregado e talvez você tenha um chefe que é muito irritadiço, um chefe que de repente te persegue, um chefe que está sempre te testando e provando, como é que você consegue suportar toda essa situação? Porque você precisa do emprego, por causa da tua segurança. Se você consegue realmente se segurar na presença do teu chefe, por que você não consegue se segurar na presença do teu esposo, da tua esposa, do teu pai ou da tua mãe? É claro que você consegue. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Você precisa decidir se controlar a ira. Porque se você não governar a ira vai te governar. Se você não conseguir controlar a raiva vai te controlar. Interessante isso, né? Você precisa decidir. Para isso, você precisa estar unido com Jesus. Só assim você vai crescer. Você precisa ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, esteja sempre dentro de você. Aqui algumas recomendações para nós banirmos a ira da nossa vida. Primeiro, não durma irado. Antes do anoitecer, reconcilie-se com as pessoas e com os teus ofensores, perdoe-os. Segundo, não cultive a ira para que ela não cresça e chegue à atitude extrema. Tem pessoas que cultivam, alimentam a ira. Pensa naquilo. Tira o teu pensamento daquilo. Pensa em coisas boas. Pensa em coisas produtivas e não naquilo que é negativo. Não use de palavras ofensivas ou agressivas que suscitem a ira de alguém. Ou seja franco, de uma franqueza moderada, uma franqueza que realmente olhe para a pessoa e consiga ter um tom de voz agradável, consiga usar palavras adequadas, consiga tratar com honestidade, mas sempre com amor. O amor é fundamental. Use palavras que edifiquem, até mesmo em situações de discórdia. Palavras ditas na hora certa, na forma certa, é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata, tem o seu valor. Evite entristecer o Espírito Santo, perdendo o controle da situação. Pense na tristeza que tu vai provocar em Deus se você perder o controle. Evite qualquer espécie de atitudes que despertem a ira. São realmente boas recomendações para você. Eu quero agora orar por você, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo, está mostrando dentro de você coisas que precisam ser mudadas, principalmente esse controle da ira. Você pode evitar de ficar irado e principalmente exteriorizar a ira. Então a Bíblia ela é bem séria quando diz: irai-vos e não pequeis.
E quando você se ira, você peca e você dá lugar ao diabo. Eu quero orar por você nesse momento, em o nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, alcança essa pessoa, Senhor, que ouviu essa ministração, que haja uma mudança profunda nessa pessoa, que ela consiga realmente, ó Deus, consiga controlar a ira, Senhor. Que ela consiga vencer, que ela decida vencer e controlar a ira, para que ela venha te dar a alegria e não tristeza. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.